Boa noite, amigos. Aqui vos fala Matheus Tibus do canal Ciqueton. Em primeiro lugar, se inscrevam nesse canal, deem o like, sejam membros de nível 3 para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e rezem por mim. Claro. Bem, hoje você tem essas manifestações da direita em São Paulo, que tem como objetivo ver se resgata um pouco da força, da direita, seja para manter o Bolsonaro ou manter algum poder eleitoral, né? Tanto para manter o Bolsonaro solto, quanto para ter algum prestígio eleitoral para as próximas eleições. Bem, mas a direita brasileira, ao meu ver, ela fracassou. É algo morto in extremis. É algo que no início até parecia que ia resultar em coisas boas. No início você tinha um renascimento do mercado editorial, SEDET e editoras relacionadas praticamente acabaram com o mercado editorial da esquerda. A hegemonia da esquerda no mercado editorial acabou definitivamente no mercado editorial. Quase todos os grandes lançamentos no Brasil nos últimos 10 anos foram em editoras ligadas ao SEDET e à direita brasileira no geral. Você teve, querendo ou não, uma grande quantidade de referências no debate público, a renovação do movimento católico e, por um momento, se conseguiu tirar a esquerda do poder. Mas tudo isso se acabou. Em grande parte pela covardia da base, em grande parte pela covardia do topo. A covardia do topo é algo muito falado, certo? E com razão, certo? O topo foi covarde, topo da pirâmide, mas uma grande parte do problema também vem da base. Também havia muitos problemas da direita brasileira na base. E entre isso, está no meio disso aí, o caso que me fez pensar o seguinte: não, a direita brasileira danou-se de vez. Foi o caso Robinho. Olha, o Robinho, na Itália, ele foi condenado, ele e outros jogadores, assim como outros jogadores, por violência sexual a uma moça. Cometeu violência sexual? Claro que teve. Quanto a isso, não tenho sombra de dúvida, certo? Até quase todo mundo, na verdade, todo mundo que defende o Robinho admite que de fato ele cometeu aquilo ali. De fato, ele cometeu aquilo ali. Você tem áudios, você tem. Enfim, é ponto passivo, certo? Robinho, depois de ser condenado na Itália, ele foge para o Brasil, certo? E a direita brasileira começa a defender o Robinho. Mais até a base que o topo. Ficam dizendo, Robinho é um herói. Dizem que o Robinho é um herói. Dizem que o Robinho está sendo perseguido, injustiçado, né? Aí, mesmo tendo sido comprovado que ele cometeu de fato tal crime, acima de qualquer suspeita, o Brasil não extradita cidadãos, certo? Aí o Ministério Público quis homologar no Brasil, no STJ, a sentença condenatória do Robinho. E aí é que a direita foi defender o Robinho pelas razões erradas, certo? Pelas razões erradas. Porque é o seguinte, é claro, deveria ser claro para a direita,
que esse negócio de homologações de sentenças penais de vários países, se isso se perpetuar, se o direito penal for internacionalizado, se abrirem esses precedentes, aí depois a Itália não é um país woke e nem tem um judiciário woke, tão woke assim. Não, na verdade o judiciário italiano não é woke de jeito nenhum. Aí depois saem homologando sentenças penais de países ligados ao outro, certo? Aí quando vai ver, já tem no Brasil a sentença de qualquer país já está valendo. A sentença criminal de qualquer país já está valendo e uma pessoa aqui no Brasil pode ser presa pelas maiores absurdidades de julgamentos de países loucos do exterior. Né? Isso aí é um negócio nocivo. De fato, esse precedente não pode ser aberto. Aliás, o direito penal internacional é algo que deve ser muito restrito. Se precedentes assim se multiplicarem, isso pode degenerar para globalismo, para fim das soberanias nacionais, certo? E isso aí vai dar confusão. Nos Estados Unidos, nenhum se algum candidato defender a pauta dos Estados Unidos entrarem para a Corte Penal Internacional, esse candidato perde, ele não vai eleito. Porque sabe-se nos Estados Unidos que isso é uma redução da soberania. Aliás, países fortes, que são grandes players geopolíticos, não entram para a Corte Penal Internacional. Diga-se de passagem. Agora, se fosse por isso, pelo perigo de uma internacionalização do direito penal, certo? Eu até entenderia essa defesa do Rubinho, mas não. Vieram defender o Robinho pelo mesmo argumento pelo qual as feministas defenderam a Amber Heard nos Estados Unidos, dizendo que se o Robinho fosse punido, isso seria uma vitória para o feminismo. Não importa o quão errado o Robinho estava, né? Foi nesse momento em que eu percebi que a direita brasileira tinha se avacalhado. Porque defender o Robinho sob a justificativa de não dar vitória ao feminismo e dizer que o Robinho foi injustiçado, não, ele não foi injustiçado. Certo? Pelo contrário, ele está solto, é uma injustiça. Esse cara não deveria estar solto por aí. Mas essa injustiça Deus vai cobrar dele. Certo? Ora, mas a direita foi, foi defender o Robinho. Aliás, essa pauta masculinista, sendo sincero, é um negócio que no Brasil tem uma legitimidade limitada, certo? Tem uma legitimidade limitada. Porque assim, se o. Assim, não estou defendendo Maria da Penha e outras imbecilidades, mas se for para voltar o homem brasileiro a ser o que é o homem brasileiro pós-revolução sexual, aí de fato, mulher tem que ficar com medo mesmo. Essa pauta masculinista, vou ser sincero, inclusive, certo? É um negócio que geralmente quem defende isso aí são homens muito anormais no Brasil, vou ser sincero. Certo? Pela minha experiência, vi pouca gente normal que defendesse isso aí, certo? No Brasil.
masculinista e Tchan é brasileiro, não são duas coisas que normalmente não são coisas de gente normal, certo? Eu acho que o Andrew Tate pensaria duas vezes antes de defender algum caso análogo ao do Robinho, certo? O movimento masculinista se cerrar em torno do Robinho mostra que tem algo errado. Tem algo errado aí, certo? Para mim, alguém defender o Robinho e achar que o Robinho está sendo injustiçado é o fim do mundo, certo? Defender o Robinho pelas razões mencionadas, de não dar vitória ao feminismo, não sei o quê. Aí não dá. Assim não dá. Assim não tem condição. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.